Fala galera, começando mais um vídeo por aqui. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bárbara Mello e eu tô aí viajando pelo mundo, só com passagem de ida, indo no flow, deixando a vida me levar. E no momento eu tô aqui na Tailândia, numa cidadezinha chamada Pai, no norte, vivendo uma imersão sinistra dentro de mim mesmo e adquirindo cada vez mais ferramentas para expansão de consciência, autoconhecimento. E toda essa jornada que nos aproxima de uma outra realidade, de todo esse caminho que nos leva a viver uma vida fora da bolha, uma vida fora da caixa. E hoje eu vim aqui para falar justamente dos nossos pensamentos, do nosso poder de pensar, dessa ferramenta incrível que está aqui dentro do nosso consciente, da nossa mente, e a gente não usa com sabedoria, a gente não usa a nosso favor. A partir do momento que a gente souber do poder que tem nessa ferramenta de usar os pensamentos, né, de manipular os pensamentos ao nosso favor, a nossa vida se transforma. Mas o problema é que a gente se identifica com esses pensamentos, né? A gente acredita que é uma coisa que a gente pensa que é, quando não é bem assim. Eu sei que é um pouco complexo, mas você não é aquilo que você pensa que é. Talvez você pense que você é um corpo, mas se você consegue observar esse corpo, é porque você não é. Se você consegue olhar uma coisa do externo, é porque você não é essa coisa. Se você consegue olhar uma árvore, você não é essa árvore. Se você consegue olhar uma garrafa, você não é essa garrafa. Concorda com isso? Se você consegue olhar e observar os seus pensamentos, porque a gente consegue parar, fechar os olhos e ver o que está passando por aqui. A gente também não é esses pensamentos. E o grande segredo é que a gente consegue usar esses pensamentos ao nosso favor, que a gente consegue usar os pensamentos de maneira que nos impulsione para frente, do que nos leve para frente. Porque enquanto a gente está se conectando com um tipo de pensamento que nos limita, que nos coloca para trás ou que nos faz identificar com coisas que nos dá um certo de preconceito, de julgamento, tudo isso a gente não está utilizando a ferramenta mais incrível que a gente tem do nosso poder de pensar ao nosso favor. Só que e o que isso significa? Significa que você tem uma ferramenta poderosíssima dentro de você, que pode te levar a lugares inimagináveis se você o souber usar com sabedoria. Por exemplo, se eu falar agora para você, volta aí no passado e pensa uma história que você viveu no ano novo passado. Você rapidamente vai conseguir fazer com que a tua mente te leve para lá. Que os teus pensamentos sejam voltados para aquela situação no passado, por exemplo. E se eu falar da mesma maneira, imagine uma coisa que você quer viver daqui a um ano, no próximo ano novo. Você rapidamente vai conseguir fazer com que os teus pensamentos te levem para lá. E os pensamentos, eles devem ser usados dessa maneira, como ferramenta para nos impulsionar. Mas infelizmente a gente pensa que é uma coisa e se aproxima tanto, se agarra tanto naquele pensamento que não faz a gente se mover, né? A gente não é nada, a gente está alguma coisa. Então quando a gente pensa, eu sou insuficiente, eu sou muito fraca, eu não consigo. E você se apega a esse pensamento, você começa a achar que você é muito fraca, que você é insuficiente. Mas não, é só um pensamento que está gerando uma emoção dentro de você e está gerando as suas atitudes. Então quando você começa a mudar os pensamentos, a maneira como você nutre dentro do teu poder mental, a tua vida começa a mudar. Concorda que antes, pra gente fazer uma coisa, antes a gente precisa pensar nessa coisa? E por que a gente não começa a usar o pensamento para coisas que a gente realmente gostaria de fazer? Se a gente quer fazer muito uma coisa, por que não começar a pensar em estratégias para fazer essa coisa? Porque enquanto a gente está só se identificando com esse tipo de pensamento, né, de insuficiência, de medo, de insegurança, de que não dá, de que é impossível, as coisas vão continuar sendo impossíveis, as coisas vão continuar vindo com medo. Então, quando você entende que você não é os teus pensamentos e você consegue usar os teus pensamentos como ferramenta para te auxiliar na tua caminhada, você descobriu o segredo da vida, porque o pensamento é apenas uma ferramenta da nossa capacidade mental que pode nos levar a lugares inimagináveis. Por exemplo, a gente tem poder sobre o nosso corpo, né? Quando você quer caminhar em direção a algum lugar, você fala, corpo, me leve até lá, né? Mesmo que inconscientemente, você leva o teu corpo até lá, né? Você caminha até lá, faz as tuas pernas se moverem. Você fala pro teu corpo te levar até lá. Agora, quando você consegue fazer isso com teus próprios pensamentos, você começa a fazer um processo que vem muito antes do físico, um processo mais profundo, um processo de sutileza que vai te levar em lugares mais maiores, né? Maiores, não mais maiores. Vai te levar em lugares maiores, porque se você começar a usar o teu pensamento
como essa ferramenta para começar a criar uma realidade que você ainda não vive, para que ainda você não está lá, mas que você tenha a capacidade de alimentar e sustentar os seus pensamentos, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas a gente não é capaz de sustentar aquele pensamento. E aí não vira realidade mesmo. Mas enquanto a gente tem capacidade de sustentar, de fazer coisas que nos aproximem do pensamento, né? Porque às vezes a gente tem um pensamento e desencadeia em algumas atitudes da nossa vida. Agora, se a gente tem um outro pensamento e é capaz de fazer conscientemente alguma atitude que nos aproxime desse pensamento, as coisas se colapsam, a realidade física se aproxima tanto da realidade mental que as coisas vão acontecendo naturalmente, porque você está pensando numa coisa que te leve para frente e você juntamente está agindo de uma forma que te leve para frente. Então, quando você usa essas duas maneiras de lidar com a vida, de lidar com você mesmo, você começa a criar coisas diferentes das quais você vinha criando até então. Então, a ideia de a gente não se identificar com os pensamentos é você saber que aquilo que está passando na nuvem aí do teu mental é algo que você pode mudar, é algo que pode ser mudado, é algo que você pode inverter a situação e criar de uma maneira que te impulsione para frente, não te trave. E, por exemplo, tem duas situações, tem sempre várias opções de a gente pensar sobre uma determinada coisa. Uma pessoa que tá no trânsito lá, toda estressada, reclamando porque tá no trânsito, porque tá chato, porque tá muito trânsito e tá muita gente e quer chegar em casa e tal. E daí, essa pessoa tem um pensamento sobre essa situação. E daí outra pessoa que tá no mesmo trânsito, ouvindo uma música, curtindo, olhando a paisagem, se observando, com certeza essas pessoas vão chegar no destino e falar coisas diferentes. Porque o que mudou nessa situação? Elas estavam no mesmo trânsito, vivendo a mesma coisa no externo, mas elas tiveram pensamentos diferentes. E qual que é mais feliz? Qual que impulsiona mais? Qual que traz mais leveza, mais alegria? Com certeza a pessoa que viu de uma maneira positiva, com certeza a pessoa que pensou que aquilo estava sendo de alguma maneira produtiva para ela. Então os nossos pensamentos, eles determinam diretamente como é a nossa realidade. Eles ditam como a gente vive aqui na matéria. E se você consegue mudar esses pensamentos, se você consegue inverter toda essa situação, você começa a ver que a tua vida começa a ir para um outro caminho. Que ela começa a andar de uma maneira não andada até então. Mas o principal ponto é a gente entender que os pensamentos é apenas uma ferramenta do nosso mental. A gente não é aquilo que a gente pensa. E às vezes a gente só muda uma chavinha ali no nosso subconsciente, no nosso consciente, né? Que a gente só muda uma chavinha e tudo muda também. Toda a forma como a gente olha o mundo muda também. Então o segredo é você alimentar os pensamentos que você deseja ver na tua vida e sustentar. E sustentar pelo maior tempo que você conseguir, porque você vai ver que aquele pensamento vai vir para a tua realidade. E esse é aqui que começa uma criação de uma realidade, através daquilo que você consegue pensar, imaginar, visualizar. Então, faça esse exercício, sabe, de começar a nutrir os pensamentos que te impulsionem, que te levam para frente, porque isso com certeza vai transformar a tua vida. E quando você percebe que você consegue manipular os seus pensamentos, você não permite ser manipulado pelos seus pensamentos. Você está tomando conta. Assim como você faz teu corpo te levar em algum lugar, você faz teu pensamento te levar em algum lugar também. Você começa a manipular isso. Você começa a dar vida para a tua própria vida a partir dos teus pensamentos. Então, comece a manipular, permita que você consiga olhar numa outra perspectiva para os teus próprios pensamentos, sabe? Saia desse mental que você está acostumado até agora, se olhe como espectador, como observador dos pensamentos e analise se aqueles pensamentos, assim como você analisa uma realidade física, analise os teus pensamentos e veja se os teus pensamentos estão te levando aonde você deseja chegar, se estão te dando força, se estão te levando para frente. E saia do limitado. A gente pode muito mais do que a gente pensa que pode, mas a gente precisa começar a usar essa ferramenta ao nosso favor. É isso, espero que tenha de alguma maneira ajudado a você ver que os pensamentos podem te levar a lugares maiores, mais profundos, porque realmente pode.
E tudo vira mágica quando a gente começa a manipular os nossos pensamentos e não nos deixarmos ser manipulados por eles. Mas é isso, vou deixar minha playlist aqui de expansão de consciência. Esse mês de dezembro eu tô trazendo vídeo todos os dias, de segunda a sexta, pra gente abrir esse olhar, pra gente sair fora da caixa e começar a criar uma realidade diferente dessa que a gente veio criando até agora. E se inscreve no meu canal, deixa um joinha, um comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Um beijão e até a próxima.